Olá, bem-vindo. Esse é o canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto muito interessante e ao mesmo tempo muito polêmico, que é o sonho. Ele é interessante porque ele cativa a humanidade desde que o ser humano se manifesta através de imagens. E, ao mesmo tempo, ele é polêmico porque existem várias interpretações e várias explicações para o sonho. O que eu pretendo trazer aqui é um somatório de tudo que eu li e que estudei. Então você não vai achar necessariamente eu citando fulano, cicrano ou beltrano. Eu vou trazer aqui a minha interpretação a partir de tudo aquilo que eu li. Uma coisa que é importante de esclarecer de cara. Qual é a função básica do sonho? A função básica do sonho é proteger o sono, deixar que o sono aconteça e que o corpo se recupere. E, junto com isso, que faça aquela depuração do cérebro e remova aquelas impurezas que são acumuladas ao longo do dia. É importante a gente lembrar que no sonho o nosso ego, a nossa consciência, ela é desligada. Então, o canal, o acesso com o nosso inconsciente, ele se torna mais próximo. Por quê? Porque o ego acaba gerando uma barreira para o nosso inconsciente e não deixa que ele flua, o que é totalmente razoável. Porque se nós deixássemos que o nosso inconsciente aflorasse, nós íamos ficar loucos, porque iria vir todo o nosso consciente do inconsciente pessoal e o nosso conteúdo do inconsciente coletivo, e nós perderíamos a razão. Então essa função de proteção do ego, ela é fundamental. Mas, ao mesmo tempo em que ela nos protege, ela trava barreiras e impede que vários conteúdos oníricos fluam e nos ajudem a resolver diversos problemas que nos assolam. Bom, a gente pode classificar os sonhos de uma maneira bem genérica em três grandes grupos. A gente teria os sonhos compensatórios, os sonhos revelatórios e os sonhos premonitórios. O que quer dizer cada um deles? Bom, o sonho compensatório, como o próprio nome diz, serve para estabelecer uma compensação, ou seja, para proteger o sono e não deixar que a gente acorde. Por exemplo, eu estou no meio do meu sono, estou com a bexiga cheia e preciso urinar. Só que, como eu preciso continuar dormindo, o meu corpo estabelece uma defesa e eu imagino durante o sonho que eu estou fazendo xixi. Então eu tenho aquele alívio mental que me impede de acordar para ir ao banheiro fazer xixi, até que chega um momento em que ele se torna insuportável. Quando acontece, é claro. Então, o sonho compensatório serve para proteger o sono. Uma segunda modalidade de sonho seria o sonho revelatório. E o sonho revelatório nós vamos quebrar ele em duas grandes áreas. Primeiro, o sonho revelatório daqueles problemas imediatos que tem no nosso dia a dia. De repente você tem alguma questão no trabalho, alguma questão particular, prática, objetiva que tem que ser resolvida. Você tem que entregar um produto, você tem que pensar numa solução para alguma coisa, você tem que fazer algo. E aí durante o sono aparece num sonho a resposta para isso. O seu inconsciente, ele aproveitou que o seu ego relaxou e te deu uma solução. Então, com isso, eu resolvo alguma coisa pontual, alguma coisa imediata para trabalhar. Um outro ponto que é importante de se destacar é a questão das revelações de dilemas existenciais internos nossos. Esse ponto ele é muito importante porque ele traz aquelas coisas que são mais profundas. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: o nosso inconsciente ele trabalha com uma linguagem totalmente diferente dessa linguagem que eu estou falando com vocês. Enquanto aqui eu tenho uma linguagem racional, muito baseada na lógica dedutiva, no mundo inconsciente eu vou entrar numa outra esfera de linguagem, muito simbólica, que vai falar através de charadas, de enigmas, de mitos, de histórias, e que ele vai se apropriar de símbolos, de figuras, para tentar se manifestar. Por quê? Seria muito mais fácil se no meu inconsciente ele virasse para mim e falasse: Kleber, é o seguinte, você está com esse problema assim, assim, assado, está passando por isso, e a solução melhor é essa. Só que infelizmente a coisa não funciona assim. Ela funciona aonde ele joga símbolos, imagens
e tenta apresentar para mim uma situação em que eu vou tentar interpretar isso daí. E aí vem, nesse tipo de sonho, as questões dos nossos traumas, dos nossos complexos, dos nossos dilemas, que são apresentados, e esse é o material em que o terapeuta mais tem oportunidade de trabalhar junto com o analisando, porque exatamente aparece a oportunidade de aplicar uma nova abordagem numa situação que se estabelece ou que persiste e que o ego fica reprimindo. Então, a gente tem a questão do sonho revelatório, quando ele aproveita aquele descanso do nosso ego e traz uma situação, um dilema, que pode ser imediato ou pode ser um dilema já que nos acompanha há muito tempo. Porque uma coisa importante de se destacar aqui é que o nosso inconsciente não existe tempo e espaço. Se você passou por algum problema, uma situação traumática, alguma questão na sua vida, pode ter sido com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, você pode ter 60 anos. Se aquela situação não está resolvida, ela está sendo vivida no seu inconsciente como se tivesse acabado de ocorrer. E as oportunidades que são possíveis de acontecer, o inconsciente joga essa questão de volta para tentar buscar de novo a harmonia e o equilíbrio que a gente tanto fala. Por fim, nós temos o sonho premonitório. O sonho premonitório é muito interessante, porque é quando se abre uma porta com o inconsciente coletivo. Eu já comentei sobre o inconsciente coletivo em outro vídeo, então eu não vou entrar em detalhes aqui do que é o inconsciente coletivo em si. Mas essa porta vai permitir então ao sonhador adentrar um conjunto de tendências, de possibilidades que podem acontecer ou que estão em vias de acontecer devido a alguma conjuntura que a humanidade vive. Mais uma vez eu quero lembrar para vocês que não estou aqui com o objetivo de dar uma explicação quanto a isso, se é uma coisa energética, espiritual, quântica, física. O fato é que existe um inconsciente coletivo que liga toda a humanidade e que o sonhador, no sonho premonitório, tem acesso a essa porta e pode vislumbrar um momento em que uma situação que vai acontecer para todos, ela ocorre. Então, é basicamente uma janela que se abre, são sonhos muito raros, são sonhos difíceis de interpretar e normalmente a gente só sabe deles quando a situação ocorre de fato. Alguns pontos importantes para a gente falar sobre a questão dos sonhos. Primeiro, cada sonhador tem uma linguagem própria. O inconsciente se utiliza de símbolos universais para se manifestar. Então tem figuras que são de domínio, vamos chamar assim, de domínio público. São figuras que são comuns, mas isso não impede que o sonhador aplique um significado próprio para aquilo. Vou dar um exemplo. Costuma-se associar nos sonhos a água com elementos vinculados à emoção e com o inconsciente. Ok? Então, normalmente quando uma pessoa está falando um sonho e ela fala que estava numa água, num mar, que o mar era agitado, que a água era pura ou que não era pura, que tinha peixes ou que não tinha peixes, eu normalmente vou fazer uma associação com o inconsciente coletivo ou inconsciente pessoal dela ou com os sentimentos que ela vive. Porém, aquele sonhador, na sua experiência de vida, pode ter feito uma outra associação com isso. E o inconsciente vai apresentar para ele a água com outro significado. Então, quando a gente fala da questão de dicionário dos sonhos, a gente tem que ser muito, muito, muito criterioso e muito, por não dizer, cético. Por quê? Não adianta assim, se falar, eu sonhei com cobra. Isso pode dizer qualquer coisa. Eu sonhei com animais, eu sonhei com a lua, eu sonhei com morte. Essas explicações, elas têm que ser sempre interpretadas sob a luz do sonhador e dos significados que ele aplica para aquela determinada situação. E como é que isso é feito? Isso é que é o importante. O analista, junto com o analisando, vai fazendo um trabalho de destrinchar aqueles símbolos, fazer associações com o que vem de acordo com a realidade do sonhador, para aí sim trazer uma interpretação para o sonho. E um fato que é muito importante, não é o analista que interpreta o sonho do sonhador, é o próprio sonhador que interpreta seu sonho. Por quê? Porque ele é que tem todas as ferramentas, ele é que tem o seu dicionário para isso. O que o analista faz na prática é servir de meio, de caminho para
trazer informações, trazer novas abordagens, novas visões que permitam amplificar aquele sonho para tentar entender e atingir a imagem plena daquela situação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Ele é muito vasto, como eu disse, eu quis aqui passar algumas impressões. Se você curtiu, se você gostou, deixe sua manifestação, dê seu like, dê sua curtida e tudo mais. Siga a gente nos nossos canais, dê um feedback, pergunte. Isso ajuda a alimentar o canal, a gente saber o que você está mais interessado em saber, o que você quer conhecer. Enfim, manifeste-se, dê um retorno e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado.